Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da diretoria da casa. Muito prazer estar aqui e a gente conversar e trazer alguma coisa interessante para a nossa reflexão, né? E nós, espiritualistas, espíritas, né, gostamos de atualizações e estamos sempre focados nessa questão, né, na ciência espírita, né, e eu trago aqui hoje alguns aspectos. Eu não sou um estudioso do tema, né, mas sou curioso, né, então eu vou trazer alguns aspectos assim da ciência, da evolução humana até a evolução da ciência, até onde nós chegamos e onde nós estamos, e dentro do material que a humanidade criou, até onde a gente pode transferir essas plataformas para a nossa doutrina, né? Para o melhor entendimento, para que fique mais didática, algumas dúvidas, né? A ciência já tem algumas respostas e tem algumas propostas, né? Então, o que eu vou trazer aqui são essas reflexões, né? Eu estou falando para uma plateia convertida, né? Que acredita na existência da alma, na existência da energia espiritual, né? Então, a minha intenção absolutamente não é tirá-los desse foco para transferi-los para um dogma científico, absolutamente. É mostrar, dentro do que a gente lê e conhece até agora, um embasamento da ciência até onde a ciência está, onde chegamos até o dia de hoje, né, que pode nos ajudar no nosso estudo espírita, dentro da nossa doutrina e tudo isso, né? Bom, gente, nós começamos lá atrás, né, o Homo sapiens, 3 milhões de anos atrás, né, nós nos transformamos, quer dizer, a nossa genética foi modificada, né, de uma raça de símios avançados, né, e a nossa genética foi modificada por uma interferência divina, né, ou por uma interferência genética que pode ter sido provocada por mensageiros de outros planetas, de outras dimensões. Nós não sabemos isso hoje. A ciência postula isso, que houve uma interferência, uma experiência genética que possibilitou que esse macaco, 3 milhões de anos antes, se transformasse no que nós somos hoje, né? Porque houve um salto genético, desculpe, e esse salto é inexplicado, porque o elo não foi encontrado, né, dentro das pesquisas todas, né, dos fósseis encontrados. Existe um elo que deveria ligar esse macaco, né, conosco, mas esse elo não foi encontrado. Então existe esse delta, esse vácuo que ainda não, a ciência ainda não achou. Houve uma interferência? Houve. Porque o animal, né, ele sobrevive, ele se reproduz, ele vive como pode, envelhece, morre, procria, né, e assim vivia o símio 3 milhões de anos atrás. De repente, esse indivíduo começa a criar regras e se transformou em um indivíduo coletor e caçador, né? Então ele começa a viver coletando frutas, devorando animais, né, e caçando, e ele cria uma rotina disso, que não existia no símio. O símio vivia aleatoriamente, né? Dentro do que ele podia, ele se reproduzia, se alimentava, né? Mas a partir desse momento que aparece o Homo sapiens, ele já é um indivíduo que tem uma organização de caça e de coletar as coisas e guardar na sua caverna. Então esse somos nós. Esse Homo sapiens somos nós hoje.
A partir daí, ele começa a perceber, então, ele é um indivíduo que tem uma inteligência geneticamente mais poderosa que o macaco que o originou. Então ele começa a perceber que, ao invés de ele sair catando frutas, ele pode trazer o alimento para perto da caverna e plantar, trazer o animal e criar em torno da família dele. E a partir daí ele se torna um indivíduo fazendeiro, vamos dizer assim, né? Agricultor. O que acontece? Ele começa a trazer alimentos, ele não precisa mais sair muito longe para buscar alimentos, porque ele planta em volta da sua comunidade, ele cria os animais que ele quer consumir próximo da sua comunidade e começa a se alimentar melhor em decorrência disso, porque ele não passa longos períodos de fome, porque o outro passava às vezes semanas, sei lá, dias sem se alimentar. Então era uma inteligência subnutrida, né? A partir do momento em que se torna agricultor, ele começa a desenvolver, porque começa a ingerir proteína mais regularmente, né? O cérebro começa a se desenvolver geneticamente, isso vai se alastrando, vai se passando para gerações, né? Então, esse Homo sapiens, que já é constituído, que já é agricultor, ele começa a criar os seus núcleos de comunidade, começa a pensar, porque o cérebro dele se desenvolveu, tem mais capacidade de reflexão, de raciocínio, e aí somos nós lá atrás, vamos andando, né? Criam-se as comunidades, as aldeias, né? Isso, a humanidade começou lá, na região da África, no Oriente Médio, foi o início da humanidade, né? O nosso início, né? Bom, a partir daí, dotados dessa capacidade funcional cerebral maior, o homem começa a desenvolver as suas capacidades, começa a refletir sobre suas ações, sobre os seus destinos, né? Começa a interferir na natureza para beneficiá-lo, desvio de água, para trazer água para a comunidade, desviar um rio, um braço de um rio para irrigar a sua plantação, e assim vamos evoluindo. Hoje, né, nós visitamos, quer dizer, nós já dominamos, o planeta já é praticamente conhecido, todo, né? Nós temos aí milhares de satélites circulando o nosso planeta ficou pequeno, perto da tecnologia que o homem desenvolveu através desse desenvolvimento milenar, e a gente se arrisca hoje a visitar outros planetas, né? Hoje existem várias determinações de ir para Marte, dominar a Lua completamente. A Lua vai se transformar numa estação intermediária para viagens interestelares. Isso aí a gente vê em filmes, né? Mas isso é um foco da realidade futura. Isso vai acontecer, né? O homem é explorador natural. Ele, do jeito que os navegantes descobriram a América, descobriram a África, descobriram, né? O homem vai continuar querendo descobrir e vai sair do planeta, porque isso tudo ele já conhece. Conhece a África, conhece o Polo Norte, conhece tudo. Então, isso, a ansiedade, a angústia humana, nós temos uma angústia interna que faz com que a gente procure novos destinos, conheça novas terras. E isso já está no nível de conhecer outros planetas, né? A inteligência humana, que desenvolveu a partir daquela proteína que começou a ser ingerida lá atrás e foi desenvolvendo o nosso intelecto, né? Bom, eu tinha algumas partes aqui que iam tornar mais didático, mas por questões técnicas não deu para a gente, mais uma outra hora eu trago para mostrar para vocês. Hoje nós temos possibilidade de visualizar através de fotos o Hubble, o telescópio mais antigo e que está mais longe do nosso planeta, ainda está funcionando e traz fotos maravilhosas, né?
que é uma coisa assim, você não imagina o tanto de estrelas que existe, o tanto de galáxias que existe, e essas fotos estão vindo ainda para os controles de terra e estão sendo divulgadas. É impressionante, né? Então, a gente tem que ter a humildade de saber que, absolutamente, nós não estamos sozinhos, né? A inteligência celestial, vamos dizer assim, não nos criou solitários, né? É impossível você ver uma foto desse satélite e falar, não, nós estamos sozinhos, estamos sós. Não, nós estamos integrados em um sistema multifatorial e estamos todos unidos, né? E fomos criados como um pequeno grão de areia dentro de uma montanha de areia, né? Somos nós, né? Apesar de a gente ter essa coisa de que somos nós, não somos, né? Bom, aí o homem começa a estudar a relatividade dos planetas, né? O sistema de órbita dos planetas, a sua origem, o Big Bang. Todo mundo aqui já ouviu falar da grande explosão que criou todo o universo, né? Porque tudo antes era luz, segundo dados científicos. Não existia nenhuma matéria. A grande explosão criou luz, né? E isso foi se transformando, essa luz foi esfriando de alguma forma e foi formando os planetas, tudo que existe palpável que a gente conhece. A Lua, nosso planeta, Marte e tal. Bom, a força da gravidade, uma coisa que nós aprendemos a lidar faz poucos anos. 10 anos que nós descobrimos o que é a força da gravidade. A gente estudou isso, a gente calcula isso no colégio, né? Quanto que é a gravidade, 10, não sei o quê, né? Multiplica por não sei o quê, mas a gente não se sabia o que era até 10 anos atrás. Alguns postulados da mecânica quântica trouxeram algumas definições da força da gravidade. Hoje nós sabemos o que é a força da gravidade, no mundo científico, né? Nós não, porque é muito complicado, né? E ela influencia toda a nossa existência, né? Outra coisa que foi descoberta é a matéria escura, né? A matéria escura, ela domina, chamada assim matéria escura, domina 96% do universo. Existe um livro, eu gosto de citar, eu vou citar a fonte porque eu acho importante, né? Vou ficar falando coisas aqui e a fonte é importante porque depois vocês buscam, esse conhecimento está disponível. O livro chama-se Tecido do Cosmo, foi escrito por um físico, né, que estuda mecânica quântica, muito famoso, Brian Greene. Esse físico, esse livro é bastante amigável, né? Você vai ler física quântica e não entende nada, é uma coisa maluca, né? Mas ele transforma isso ele fala no livro de uma forma bastante amigável, você entende, assim, ele traz para exemplos bem simples, né? A física quântica não é complicada, ela tem então ele transforma isso, ele diz para você nesse livro que a mecânica quântica não é complicada, né? É gostoso de ler, é grosso, mas é bom. O que é o tecido do cosmos? Então, quando a gente fala que a gente está conectado por esse tecido. Imaginem, 96% do universo é envolvido por essa energia negra, né? Essa energia liga todos os seres, animados e inanimados, vivos ou pedras ou plantas. Todos nós estamos ligados por como se nós estivéssemos inseridos num copo de gelatina, né? A gelatina seria esse tecido do cosmos, nós estamos inseridos. Então, quando Jesus falava que atenção para o que você pensa, atenção para o que você fala, porque isso reflete na pessoa que você reflete, porque caminha provavelmente por esse tipo de energia que nos liga. Nós estamos ligados a todos os seres do universo, né? Então, cuida do que você pensa, porque isso pode viajar por essa matéria escura que está sendo descoberta agora, né? Então, são coisas que a gente reporta, as coisas que a gente já aprendeu, né, dentro da doutrina, dentro do estudo das palavras de Cristo e tudo, que ele era um indivíduo que já dominava isso, né? Provavelmente
ele já tinha todo esse conhecimento, ele veio de um universo paralelo, né? Veio com essa missão de trazer alguma luz para cá. E ele falava assim, né? Porque ele já dominava isso. Atenção, cuida do teu pensamento, cuida das suas... que ele tem reflexão, vai bater em algum lugar. É como você mandar um e-mail. Não tem jeito de trazer para trás, já mandou. Sim, já foi. Essa pessoa vai receber. Esse grupo de pessoas vai receber. Então, atenção, não dá o send. Se você não tem certeza, não manda o e-mail, porque não tem mais volta. Né? E isso provavelmente deve estar ligado com essa conexão negra, chamada negra, porque é um tecido que é negro, é um plasma que envolve todo o universo. E nesse livro, o Brian Greene, ele define bastante isso aí, e isso está bem estudado hoje, está definido, isso não é uma hipótese, isso existe, né? Isso é de conhecimento da toda a comunidade científica mundial. Bom, lá em 400 anos antes de Cristo, um indivíduo chamado Demócrito, né? Só para a gente... colocou o nome de átomo na menor partícula da matéria. Então ele imaginava que fossem bolinhas ligadas umas às outras, né, que formassem a matéria, e realmente né, didaticamente. Então ele teve essa ideia e realmente, até hoje, ele pôs o nome átomo. Então Demócrito, 400 anos antes de Cristo, essa mente pensou isso. Né. Bom, em 1913, um indivíduo chamado Niels Bohr, ele definiu o átomo, as bolinhas do Demócrito, ele definiu o que tinha lá, núcleo, elétrons, que a gente já estudou na escola. Né? Um átomo é formado por núcleo, elétrons que circulam, né? carga elétrica, e tudo, né? Negativos, positivos e tal. O Bohr, em 1913, definiu isso. Tá? Daí vem a mecânica quântica, né? Que estuda as subpartículas do átomo. Então, o átomo já não é mais núcleo, elétrons. Existem outros seres que viajam naquele campo magnético, que são micropartículas, né? Partículas fundamentais, que ele foi denominado como quarks, né? Partículas indivisíveis, né? E até frequências de onda magnética que estão dentro do átomo, coisas que eram até então desconhecidas. Então, veja, a humanidade vai descobrindo, né? As coisas vão vindo nas mentes iluminadas por energias não sei de onde, né? Intuições que vêm para nós. Indivíduos nascem com essa missão de serem cientistas, de descobrirem essas coisas e trazerem esses conhecimentos, essas teorias, né? Então, vejam, partículas que são menores que átomos, ondas magnéticas que transitam dentro de um átomo, né? Então, são coisas a serem estudadas, né? Existem teorias até que o universo é criado por supercordas, né? O universo é criado por, como é que isso é difícil de entender, mas tem uma corrente científica que trabalha nisso, né? O universo seria uma frequência de onda, como se fosse uma música. É muito louco, a gente não consegue entender, mas a teoria das supercordas, ela existe e é desenvolvida, né? Está sendo desenvolvida, tem uma corrente científica que acredita nisso, né? Que nós somos vibrações cósmicas, né? Difícil de entender, né? Mas eu estou citando só que existe. Bom, gente, em determinado momento, cria-se na Suíça um equipamento chamado CERN, né? Que é um acelerador de partículas. O que os indivíduos querem com isso? Chocar átomos em velocidade extremamente alta, acima da velocidade da luz, fazer com que eles trombem, e a partir desse choque, existe, para estudar, fotografar essa colisão e detectar outras micropartículas dessa explosão. Então eles criaram uma circunferência que tem 30 km de diâmetro, um tubo para acelerar a partícula ao máximo e fazer com que ela choque, tá? Não, mas já não conhece os quarks, os plânctons? Já, mas eles estão buscando uma partícula
que chama-se bóson de Higgs. Higgs foi um cientista que postulou a existência dessa partícula, né? E essa partícula é muito importante para o meio científico. Ela é denominada, o apelido dela é partícula de Deus. Se eles achassem esse bóson, estaria explicada uma parte da nossa criação do universo, né? O bóson de Higgs, a partícula de Deus. Desenvolveram esse sistema, né? Ligaram a primeira vez isso, começou a vazar radiação, tiveram que desligar, um ano depois ligaram de novo, funcionou, fizeram as colisões que precisavam ser feitas e o bóson foi detectado. Então, o bóson de, a partícula de Deus, já é definida, escrita, né, através desses choques de partículas, né? O que é isso? Por que partícula? Porque, como eu falei para vocês, no início era tudo luz. A explosão, o Big Bang é uma explosão, é luz. Na medida em que esses raios luminosos, esses fótons, né, colidiam com o bóson de Higgs, formava-se massa. Então, nosso planeta, tudo que nós vemos, a Lua, Marte, nós mesmos, somos resultados de um choque de fóton com a partícula de Higgs, com o bóson de Higgs, por isso que é chamado partícula de Deus. Então, eles postulam que o universo surgiu a partir dessas colisões de luz com o bóson de Higgs, que era uma micropartícula, e a partir do tempo, da hora que eles trombavam, eles se transformavam em matéria. E os planetas foram se formando, as estrelas, os sóis foram se formando, as galáxias, a partir dessas colisões, né? Então, inclusive, quando foi feita essa colisão, tem grupos de cientistas que acham que o mundo não seria mais o mesmo a partir do momento que fizesse essa colisão, porque nós íamos liberar partículas desconhecidas, cujo efeito sobre nós, sobre o nosso sistema solar, sobre a nossa saúde, são desconhecidos. E também não sabemos se isso vai repercutir ainda, né? Nós liberamos coisas que nós não temos controle. Liberamos partículas que estavam primariamente aprisionadas dentro de átomos. E nós liberamos, com esse choque, nós liberamos essas partículas para o ambiente. Nós não sabemos o que isso pode causar no futuro, né? Isso é uma interrogação que fica. Existe até filmes sobre isso, séries. Eu estava com meu neto, o Luca, que está ali, assistindo uma série chamada O Flash, que é uma série infantil, é um super-herói, né, que faz viagens interdimensionais, porque dentro do acelerador linear, ele levou uma carga. Ele estava, na hora que explodiu, que deu o choque, ele estava perto, e ele virou super-herói. E com isso ele tem uma super velocidade. Então até os filmes já trazem essa questão da dúvida, qual será o efeito desse acelerador de choques de partículas, né? Então, claro, o roteirista viajou nessa história e criou o filminho, né? Mas é uma coisa didática, né? Os super-heróis existem, no caso desse filme, dessa série, devido levar a radiação dentro do laboratório desse CERN. É bem interessante. Realmente eles pegaram uma parte do defeito do CERN para criar o super-herói. Então, gente, eu tinha aqui fotos do bóson de Higgs na hora do choque, fotos, né? Mas depois a gente traz isso. Aqui o Dr. Higgs já faleceu faz uns 3 anos. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, além disso, né, nós convivemos com ondas magnéticas, né? Convivemos com internet, e tudo isso são ondas magnéticas de vários níveis, né? UHF, VHF, FM, AM, né? E são do nosso domínio, né? Só que nós trabalhamos com coisas que nós não vemos, né? A própria energia elétrica nós não vemos, né? Ninguém sabe o que é energia elétrica, né? Nós vemos o efeito dela, a luz acender, o forno funcionar, né? Mas ninguém viu energia elétrica. Você leva choque, você sabe que ela existe, mas é uma frequência de onda, né? Então, está passando aqui nessa sala agora, a Record, a Globo, nós não estamos vendo. Nós precisamos de um dispositivo
que decodifique para a gente ver. Mas estão passando, estão entrando no nosso corpo, saindo de um lado, entrando no outro, né? São ondas magnéticas. Então, isso é do nosso domínio já. Então, imagina, isso a gente conhece, deve ser uma porcentagem ínfima do que existe na realidade, né? De influência, de energia, influência magnética, influência de qualquer tipo de energia, né? Que a gente convive, né? As intuições que a gente tem, né? Não sabemos até que ponto isso carrega ou direciona a nossa vida, né? Os nossos dias. Na ciência, na biologia, né? Nós tivemos uma evolução a partir do momento em que inventaram o microscópio, né? Nós descobrimos, né? A medicina, que existia um outro mundo dentro do nosso mundo, né? Os micróbios, os vírus, as bactérias, né? Isso tudo, a gente convivia com isso, morria disso e não sabia o que era, né? Então a ciência, os equipamentos que foram sendo desenvolvidos pelo cérebro humano, quando começou a comer mais proteína lá, há 3 milhões de anos, nós desenvolvemos essas ferramentas que possibilitaram a gente visualizar os vírus, as bactérias, fabricar as vacinas, nos defender de pandemias como a experiência que nós vivemos ultimamente, né? Através da microscopia eletrônica, a gente tem a carinha do vírus hoje, dá para fazer uma bandeira com a carinha dele, ele está em todo lugar, aquele espinudo, né? Por quê? Porque foi visto na microscopia eletrônica, e nós sabemos até um tem a perninha maior ou menor, são as várias alfa, beta, não sei o que e tal. Então, até isso a gente já domina, né? Então, descobrimos um mundo dentro de outro mundo e vários mundos dentro de um mundo, né? Então, não estamos sozinhos. Bom, a partir daí também, o estudo das organelas celulares dentro da nossa célula, hoje se estuda muita coisa, inclusive sabemos que as células emitem sinais de rádio, né? Até isso, né? Nossas células estão envolvidas em energia magnética, energia. Então, tudo é energia, tudo é modulado por energia, a síntese proteica, né? E tudo mais. A nanotecnologia também é coisa nova, né? E está assim, sendo usada largamente em medicamentos. O que é isso? É você pegar uma substância e transformá-la de uma forma, uma nanotecnologia, que ela possa ser mais absorvida pelo organismo, ela possa influenciar melhor um medicamento, né? Que possa, um antibiótico dotado de nanotecnologia faz efeito 10 vezes mais do que o comum, né? Então isso tudo está sendo usado, né? A indústria de cosméticos, então, a nanotecnologia, hoje só se fala nisso, né? Tem cosméticos que você passa, dura uma semana, um batom, não sai do lábio, é nanotecnologia, né? Né? A indústria de cosméticos está dominando muito isso. Então, agora, eu vou dizer para vocês de uma coisa assim, bem interessante. Isso é um estudo recente, né? São 2 neurofisiologistas da Universidade de Oxford, Dr. Stuart Hameroff e Dr. Roger Penrose. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, é só digitar na internet tubulinas e vai vir o trabalho deles, né? Então, o que é isso? Tubulinas, eles descobriram, eles partiram de um princípio, existia uma experiência que era descrita, né, que a alma humana tinha um peso, né, de 25 gramas, até tem filmes sobre isso. Então, o indivíduo lá em, acho que 1912, mediu uma pessoa antes de morrer, pesou, a pessoa morreu, assim que ela morreu, ela estava pesando 25 gramas a menos. Então, conclusão, a alma humana tem peso. Foi embora o espírito pesava 25 gramas. Conclusão, né? Aí eles, lógico, pegaram isso não como uma coisa, né? Foram ver, lógico, cientificamente não tem sentido, porque eles não tinham nem balanças que pudessem mensurar com precisão isso. Isso pode ter sido um erro ali, né? Uma caixa de fósforo, alguma coisa que ficou a mais na balança, então não tinha uma fidedignidade científica. Pensando nisso, eles são neurofisiologistas, essas pessoas geralmente não têm um mote religioso nenhum,
A questão é que descobriu-se, através da microscopia eletrônica, uma proteína que essa proteína liga todas as nossas células e participa do processo de mitose, que é o processo de divisão das células, né? Essa proteína foi encontrada no nosso cérebro, ligando os nossos neurônios. Essas proteínas formam tubos. Porque elas formam tubos, elas são chamadas de tubulinas. E elas são de tão pequena, são tubos tão ínfimos, tão finos, que eles postulam uma questão assim, que de tão finos que são esses tubos que ligam as nossas células neuronais, eles podem trabalhar numa frequência magnética que obedece à lei da mecânica quântica. Então, eles vibram de tal forma que eles podem alcançar o universo quântico. A partir daí, se esses tubos de proteínas podem vibrar na mesma frequência que o mundo quântico, eles falam, bom, então essas proteínas podem ser nossos informantes para o espaço quântico. Funcionariam como se fosse um biochip, né? Hoje nós temos computadores com biochip, né? Não para consumo nosso, mas em grandes laboratórios científicos tem microchips que são biológicos já. Então, eles acham que essas cadeias proteicas podem funcionar como um biochip e, a partir daí, emitir ondas de informação no espaço quântico fora do nosso ser. Então, eles começam a postular o seguinte: se isso acontece, pode ser, você veja, são teorias, né? Nada aquilo que eu estou falando não é uma verdade absoluta, que as nossas informações quânticas, que são essas proteínas vibram e foram formando essa nuvem, né? Hoje nós trabalhamos com nuvem, né? Você põe um arquivo seu no Dropbox, no Google Drive, é uma nuvem. Então ele faz uma analogia assim, didática disso. Só que não é uma nuvem, não é um pendrive, é um espaço quântico, porque essas proteínas vibram com uma frequência quântica. Então, as nossas tendências, as nossas facilidades, as nossas dificuldades como ser humano, o nosso aprendizado, o nosso pacote de inteligência está sendo informado no espaço quântico. Quando você morre, essas proteínas vão se dissolver com o seu corpo. Só que a sua informação quântica fica em nuvem. Você não morreu. A sua informação está num outro espaço ou numa outra dimensão, porque o universo é multidimensional. Então eles postulam que eles não entram nesse você já deve estar pensando nisso, né? Esse pacote poderia entrar num outro corpo? Poderia. No momento da sua formação, enquanto ele é um feto, aí você fala reencarnação, né? Então, eles não falam em reencarnação, mas eles falam desse pacote que pode influenciar pessoas, que pode se aproximar de pessoas, de influenciar ou de mesmo tomar um outro corpo e renascer, né? Eles não falam nisso, isso é uma conclusão, né, que eu estou trazendo aqui. Absolutamente, gente, eu não estou dizendo que isso é reencarnação, mas isso é até onde a ciência chegou, é um caminho, é uma teoria, uma hipótese, isso não é comprovado, mas é uma hipótese que partiu de um estudo científico, né, que nós podemos estar informando o universo de quem somos nós. E esse quem somos nós está boiando por aí. Vai influenciar alguém? Não sei. Vai nascer um outro corpo? Também não sei. Isso é um segredo divino, né? Que nós, espíritos, aceitamos, né? A nossa energia, o nosso espírito, o nosso pacote quântico. Podemos dar o nome que a gente quiser. Mas que a ciência já chegou aqui, com essa hipótese, e o estudo continua, isso é uma verdade. Está aqui, consultem na internet, vejam até onde, se quiserem ler o trabalho deles. E é um trabalho sério dentro de uma universidade séria, a Universidade de Oxford. É uma universidade que investe muito dinheiro em metafísica,
experiências que não são convencionais. Isso é uma experiência que não é convencional, é um postulado, né? Mas não tem problema. Eles querem ampliar o conhecimento humano, né? Então, gente, hoje existe a pergunta dentro do meio científico: o nosso cérebro é um computador quântico biológico? A resposta há de vir, né? Então, eu acho que, assim, lógico que tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo e tudo isso que eu falei aqui são informações, né, de conquistas humanas, conquistas da inteligência humana, que com certeza apareceram ou foram a nós doadas, né, com permissão do Criador, né? Sem dúvida. Senão nada disso teria acontecido, né? E nós não chegaríamos aí. Então, pessoal, é uma mensagem assim, a gente pensar em casa, né? Quem quiser pesquisar, pesquise isso está disponível, né? E eu achei bastante interessante, então eu falei, eu vou falar disso porque o espírita é um indivíduo que gosta do conhecimento, né? E precisa disso, né? Nós somos pessoas que conhecemos a doutrina, né? Acreditamos nela, né? Isso é só um viés científico de até onde a gente pode embasar o nosso raciocínio, né? Tá? É isso. Agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui, né? E muito obrigado pela oportunidade.